Olá, olá, olá! Olá! Sabes, eu queria fazer um fade out e Sim. não aconteceu. Não aconteceu o fade out. Eu depois posso pôr o... Não, eu posso pôr o fade out em pós. Pós-produção for the win. Já vamos explicar melhor porque é que começámos com esta música. Mas hoje, sem mais demoras, vamos já diretamente para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? Vimos o primeiro episódio de Euphoria, Yep. da HBO. Estou bastante entusiasmada porque... Damn. Xissa. Aquilo é pesado. Xissa panico. Jesus Christ. Portanto... Mas lindíssimo. Tão colorful. Oh meu Deus, como é que é possível? Yeah. Portanto, Euphoria da HBO com a... Zendaya. Com a Zendaya. A Barbie, que eu ainda não sabes quem é a Barbie. Eu não sei quem é a Barbie. A Barbie é uma modelo plus size que está muito na voga neste momento e eu sempre que ela aparece, eu nunca a vi em nada, a não ser tipo no Instagram ou pronto, em Google searches e o que mais. Sim. Mas sim, ela é... She's a thing right now. E reconhecia logo e fiquei muito entusiasmada porque sempre que a vi, quando me deparei com ela online, gostei muito da vibe dela. Portanto, gosto de a ver como atriz. Eu nem sabia que ela era atriz. Mas o cast é fantástico. É tudo gente nova. E Yeah. esta é uma série para a geração Z. Mais uma vez, séries que não são para a nossa geração. São para a geração depois da nossa. Yeah. Que é novo, é fresco, é diferente. Estão agora a começar a aparecer. Nós falámos no Daybreak há 1 ou 2 semanas. Sim. Portanto... Não. Já existem mais séries dessas. Tu se calhar é que não estás tão aware. Provavelmente não, mais uma vez, porque elas não são feitas para mim. Sim, exatamente. Mas... Já há muito conteúdo de young adult por aí. E Euphoria em particular é brutalmente bom. É muito... vive muito ao nível do visual e da música. Sim, E, sim. E eu já sabia que esse era o formato da série, mas Xissa, que o primeiro episódio surpreendeu-me pela positiva. É muito, muito pesado. É pesadíssimo. Trata de temas como violações, relações complicadas, relações amorosas complicadas, Doença mental, drogas, toxicodependência. Portanto, lida com muitos temas muito pesados, mas é um contraste muito interessante termos esses temas tão pesados e depois um look muito, muito belo e muito curated. Sim. E, opá, brutal. Há ali muita coisa com a qual eu já tenho dificuldade em me relacionar, porque não é da minha geração. Muitas coisas que as personagens dizem que fazem. As referências. Muitas delas já começam a escapar-me. Yeah. É como os nossos pais quando não percebem as referências. Exatamente. Mas a maneira como os aspectos da doença mental em particular acho que estão representados... Sim. Aquilo que as personagens fazem, as cenas que aparecem, os detalhes a que eles dão atenção, em termos de doença mental, eu senti aquelas coisas. Eu percebi aquilo de uma maneira como poucas outras séries me fizeram sentir aquelas coisas em particular. E num primeiro episódio, sentiste tanta coisa num primeiro episódio? O primeiro episódio é difícil de ver do princípio ao fim. É genuinamente doloroso ver aquilo. Damn. Eu acho que eu não seria capaz de fazer binge a esta série. Eu preciso de ver esta série com calma, com vídeos de gatinhos pelo meio. Sim. Porque, aquilo é difícil. Yeah. But hey, estejam atentos a Euphoria da HBO, se ainda não viram. É uma a checar. E nós vimos mais alguma coisa. Nós vimos mais alguma coisa. Vimos o filme de que vamos falar hoje.
Sim. O terceiro episódio do Rick and Morty. Acho que temos de falar do terceiro episódio do Rick and Morty. Eu acho que nós vamos começar a fazer um segmento dentro de um segmento. O segmento dentro do segmento dentro do segmento. Exatamente. Para falar dos episódios de Rick and Morty à medida que eles saem. Yeah. Vimos agora o terceiro episódio. O One... Como é que era? Eu não lembro do nome. One Crew Over the Cuckoo's Morty. Oh my god. I just got it. Eu ainda não me tinha percebido. One Crew over the Cuckoo's nest. Morty. In Cuckoo's Morty. Oh my god, isso é tão mindfuck. Uma referência ao One Flew Over the Cuckoo's Nest. Yeah. Ok. Eu sabia que isso me dava ares a alguma coisa, mas ainda não tinha chegado lá por alguma razão. A sério. É fantástico. É. Este episódio... Esta season está... A sério. Throwing it out of the park. Yeah. Tipo uma referência de beisebol. Porquê? Sim, tens razão. Esta quarta temporada está tão spot on, está tão bem afinada. Uhum. Não admira que eles demorem anos entre temporadas e isto está tão bem escrito. Está tão a pormenor. Sobretudo este episódio que brinca com a cena dos heist movies. E o episódio torna-se completamente autorreferencial. Uhum. É um heist dentro de um heist, dentro de um heist movie, dentro de um heist episode, dentro de um heist. E o episódio brinca com isso como se fosse fácil. Uhum. É genuinamente difícil de seguir, mas nunca se perde. Eu sinto que se eu estava com dificuldade em seguir, a culpa era minha, não era que aquilo tivesse mal escrito. Sim, completamente. Porque tu, Rick and Morty, especialmente agora, eu acho que tu, para absorveres o episódio no seu todo, terias que ver muitas vezes, ou terias que ver um bocadinho, uns segundos e pausar, ver um bocadinho e pausar, porque são tantas referências, é tanta informação a ser atirada ao espectador que é difícil de seguir, mas isso não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, porque há tanto para absorver e esse tanto é todo genial. Sobretudo quando, em particular neste episódio, o Dan Harmon usa essa dificuldade e esse desafio da densidade de informação para gozar com a própria série. Uhum. E para gozar contigo, essencialmente. Porque eu gosto de heist movies, toda a gente gosta de heist movies, e o episódio é uma desculpa de 20 minutos para o Rick dizer: não, os teus gostos não prestam, porque és estúpido. Sem dúvida. E essencialmente eu acho que este episódio é o Dan Harmon showing off o quão bem ele escreve. Não foi o episódio mais profundo, não foi o mais emocional, não foi o mais catártico, é só entertaining, é só divertido. Mas continua a mostrar o Rick como um homem tão OP, a sério. Lá está. É tão OP, ele consegue sobreviver a qualquer coisa. Mas olha, o Daniel, hey Daniel, perguntou se estamos a ver His Dark Materials e Watchmen. Por acaso ainda não começámos a ver nenhuma nem outra. Mas já começámos a ver o Mandalorian. Oh my god, eu adoro o Baby Yoda. Nós já falámos do segundo episódio de Mandalorian e ainda não vimos o terceiro, vamos ver hoje. Portanto, como já falámos do segundo episódio a semana passada, não vamos falar do episódio em si, mas vamos falar do Baby Yoda. E do impacto, da força que o Baby Yoda está a ter na internet. Toda a gente concorda que o Baby Yoda é a melhor coisa de sempre. O Baby Yoda vem para salvar a franchise. Sim, exatamente. Ele veio para salvar toda a gente. O Baby Yoda é um daqueles elementos de ar fresco que nós sentíamos falta em Star Wars, que finalmente veio
Está toda a gente... Está tudo bem. Está tudo bem. Because Baby Yoda is gonna come and he's gonna save you. Exatamente. He's gonna save you, guys. Já podemos, mais uma vez, não ironicamente, gostar de Star Wars. Sim, porque eu, como disse a semana passada, eu não gostei muito do primeiro episódio, mas do segundo gostei imenso. Portanto, yeah. Eu estou com muita curiosidade para ver o terceiro episódio. Acho que vai ser... tenho grandes expectativas. Agora correm rumores que o Jon Favreau vai ser quem vai estar à frente do universo Star Wars daqui para a frente, quase num papel estilo Kevin Feige. Eu sei que há uns meses disseram que era o Kevin Feige que ia estar à frente do Star Wars, mas isso nunca mais houve seguimentos a isso. E agora há vários indícios que apontam para ser o Favreau. sim. E o Favreau, estando a realizar esta série, eu fico contente que seja ele à frente de Star Wars durante algum tempo. Yeah. Portanto, sim, Também. Mandalorian, Baby Yoda aqui no coração. Baby Yoda. Mas olha, uma pergunta. Nós já falámos de Carnival Row? Provavelmente sim. Já falámos. O último episódio passámos quase 10 minutos a falar só mal de Carnival Row. Pois foi. Nós não somos grandes fãs de Carnival Row. Eu sou... Eu quero muito gostar dessa série, mas não estou a conseguir chegar lá. Não estou. Mas, hey, acho que já falámos sobre tudo o que vimos. Acho que sim. Portanto, segue. Vamos para lembrarmos de coisas... não consigo. Coisas antigas. Também era para aí que eu ia. Era também para aí que eu ia. Portanto, Baby Yoda tuturu. para as pessoas que estão a ouvir só o podcast, este episódio está a ser gravado está a ser transmitido live no Instagram, portanto, se às vezes estivermos a reagir a coisas fora do podcast, é isso. Yeah. Mas o podcast em si mesmo não vai ser normal já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hey, pessoas! E hoje, a propósito de nada, simplesmente porque nos apeteceu e porque queremos fazer uma coisa diferente aqui no Cube Geek Show, decidimos escolher um filme clássico, de culto, e analisar o filme até ao fim dos tempos ou 50 minutos, o que quer que venha primeiro. A Sara escolheu o filme Ghost World, que é um filme de 2001, realizado pelo Terry Zwigoff e com Thora Birch, a Scarlett Johansson e o Steve Buscemi. Yes. Sara, porquê é que tu escolheste este filme para nós analisarmos? Porque é um filme da minha adolescência e eu estava numa fase da minha vida em que estava a começar a gostar de filmes indie, porque até então, até 2001, eu gostava era da ação, de Harry Potter, de bonecos animados. Pronto, eu não era muito dos filmes indie, mas desde o Lost in Translation, que, fun fact, uma das nossas ouvintes, que é a Inês, que está a ver-nos live neste momento, eu fui ver o filme com ela, se não me engano, e não gostei muito do filme. Do Lost in Translation. Do Lost in Translation, mas a Inês depois disse-me, não, este filme é fixe. E começou-me a entrar e eu... Agora é o meu filme preferido, Lost in Translation. Mas qual é que tu viste primeiro, Ghost World ou Lost in Translation? O Lost in Translation. Depois, um dia na RTP2, estava a passar o Ghost World às 2 da manhã. Como é sempre
normal para a televisão portuguesa. Tudo o que é bom está a dar às 2 da manhã. Like, what the hell? Não faço ideia como é que a televisão portuguesa está neste momento. Sim. Porque nós não estamos em Portugal. Mas já, foram tempos duros. Sim. Foram tempos duros. Mas, anyway, eu reconheci a Scarlett Johansson no filme, que lá estava a dar às 2 da manhã. E fiquei obsessed, fiquei tipo mesmo colada à televisão e não conseguia parar de ver. E depois comprei o DVD e fiquei super, hiper, mega fã do filme. O filme é baseado numa graphic novel do mesmo nome, Ghost World. O autor é o Daniel Close. E é uma banda desenhada, é uma graphic novel muito, muito gira, muito pesada. É sem dúvida uma banda sonora que não é para crianças. Banda sonora. Mas também precisamos de falar da banda sonora deste... Já lá chegaremos. Deste filme. Mas eu acho piada em particular... Porque, lá está, eu não sou muito de bandas desenhadas, eu não sei muito sobre bandas desenhadas, apesar de gostar muito de filmes que vêm de bandas desenhadas, mas esta banda desenhada é preto e branco e verde. Mas sim, é branca, preta e verde. Isto é comum? Não é comum. É um bocado da cena da banda desenhada indie da altura, se eu não me engano. Porque a banda desenhada do Daniel Close foi publicada entre 1993 e 1997. Portanto, está ali mesmo no meio dos anos 90. E essa era uma das perguntas que eu tinha ontem quando estávamos a ver o filme. Era quando é que o filme se passava? Sim. Porque a banda desenhada é de 93 a 97, mas o filme é 2001. Que, apesar de tudo, ali a cultura no início dos anos 2000 Sim. já não é exatamente a mesma do início dos anos 90, de 93, 94, 95. Não, de todo. Já é completamente diferente. Mas sim, é um bocadinho difícil de identificar a era do filme enquanto estamos a ver o filme, porque eu acho que maioritariamente porque a personagem principal, a Enid, é muito uma vintage bitch. Uma retro girl, so to speak. Ela veste roupas vintage, ela gosta de tocar records, vinis. Portanto, essas particularidades todas fazem não sabermos exatamente qual será a era do filme ou da banda desenhada. Só para fazer aqui um resumo rápido da narrativa do filme, para quem já viu há muito tempo ou não viu de todo. Como tu estavas a dizer, o filme segue a história da Enid e da Rebecca. São duas raparigas de 18 anos, se não me engano. O filme começa quando elas acabam o secundário. Yep. E têm de decidir o que é que vão fazer com a vida. Decidem em conjunto que, em vez de irem para a faculdade, vão arranjar empregos e mudarem-se para um apartamento juntas. Mas depois, à medida que o filme avança, a Rebecca tem mais algum... tem o seu próprio trajeto e a Enid tem o seu. E vão-se afastando e vão lidando com esse crescimento e com essa mudança de maneiras diferentes. Sim. O filme foca-se sobretudo na Enid, não é? Sim, é a personagem principal. E com a dificuldade que ela tem em lidar com essa transição. Que eu acho que, vendo agora, nós vimos o filme ontem, e eu não vi o filme há 10 anos, à vontade. Eu acho que vi uns anos depois também, quando já estava na faculdade, portanto, meios dos anos 2000. Portanto, também já vi o filme uns anos depois dele ter saído. E gostei imenso, mas já não me lembrava bem... Das peripécias. Sim. Sim. E o que eu mais gostei agora neste segundo visionamento
é das peripécias que vão acontecendo à Enid, não tanto à personagem da Enid ela mesma, Sim. porque apesar da personagem dela ser interessante, tem um bocado daquela qualidade de pãozinho sem sal que a maior parte das protagonistas e dos protagonistas têm, para as pessoas se poderem identificar mais facilmente com elas. Um bocado... Sentes que a Enid tem isso? Sinto que a Enid tem um bocadinho isso, sim. Eu não diria isso de todo. Eu acho que ela representa o estereótipo do adolescente daquela altura. O estereótipo adolescente, se calhar, mas do adolescente alternativo. Sim. Sim. Não, ela está codificada. Se é uma cena. Não, mas eu percebo o que tu queres dizer e acho que sim, acho que ela está codificada dessa maneira. Como tu estavas a dizer, ela é muito quirky, usa as roupas retro ou vinis, mas ela é um bocado blank slate para os espectadores se identificarem com ela com mais facilidade. Ela tem o seu arco narrativo, tem as suas complicações à mesma. Mas senti que, por exemplo, a interpretação da Scarlett Johansson a fazer de Rebecca tinha mais personalidade? Maybe? Eu acho que, a nível de interpretações, de facto que nesta visualização, e eu já não vi o filme há muito tempo, sinto que a Scarlett Johansson está melhor do que a Thora Birch. A Scarlett Johansson como Becky. Mas não concordo necessariamente com Então fala-me esse argument. Fala-me da Enid, então. Eu acho que a Enid... Eu adorava a Enid quando vi o filme. Adorei a Enid e adorei a Enid durante imenso tempo. Porque ela era tudo o que eu queria ser. Agora, eu tendo 30 anos e olhando para a Enid como personagem, o desenvolvimento dela, a personalidade dela... Olá, Rui! Hey, Rui! Basicamente, ela é irritante. Sim! Ela é irritante, mas é um teenage angst muito, muito realista. Sim, sem dúvida. E eu sentia-me pessoalmente relacionada com a Enid quando tinha essa idade. Eu tinha mais ou menos a mesma idade que ela quando o filme saiu. Foi mais ou menos na mesma altura. Quando eu vi o filme, pelo menos. Sim. Foi depois de 2003, portanto. Eu tinha quase 18 nessa altura. Eu olho para a Enid de maneira diferente hoje em dia. A Rebecca é a personagem mais lógica, mais... Ela tem um plano e ela quer cumprir o plano. E a Enid está sempre a atrasar essa ideia de cumprir o plano, que é elas mudarem-se as duas para uma casa e começarem a trabalhar e não irem para a faculdade. Elas têm um plano. Mas a Enid está sempre a desconversar esse plano. Ela não quer, de facto, move on with her life. Mas é interessante porque a Enid é apresentada, sobretudo ao início do filme, de uma maneira muito carismática, muito apelativa. Esses detalhezinhos todos que ela tem são interessantes. Eu queria ter sido amigo daquela rapariga. Sim. Eu quero estar na equipa dela. Sim. Because she's so ela é bué judgy. Sim. É bué judgy, mas os remarks dela são muito cómicos. Apela ao meu cinismo adolescente. Sim. E por outro lado, a Enid, a Becky, a Rebecca, sobretudo ao início do filme, é representada sempre como sendo a amiga aborrecida, quase. Sim. Porque é mais responsável. Sim. E quer parar com a brincadeira e quer parar com o divertimento para agora sermos sérios. Sim.
E ao início eu sinto que a personagem dela está um bocadinho penalizada pela narrativa. Não é penalizada que eu quero dizer. A narrativa está a representá-la de uma maneira mais negativa. E à medida que o filme avança e os defeitos ou os problemas da Enid que ela cria para si mesma Sim. vão crescendo e crescendo e crescendo, pelo fim do filme tu já estás muito irritado com a Enid. Sim. E por contraste, quando vês a Rebecca, sim, e nada na interpretação dela mudou, nada na representação dela mudou, só por contraste com a Enid, pelo fim do filme a Rebecca já parece uma pessoa perfeitamente com quem, sim, tu é que tens razão. Sim, sim, mas eu devo dizer que again, quando eu era teenager, eu não ligava quase à Rebecca. Eu nem via a voz da razão. Eu concordava com a Enid a 100%. Porque é a rebeldia de ser teenager e arranjar probleminhas e distrações e coisas assim e mini aventuras. E isso é tudo muito exciting. Ir à procura de casa e procurar emprego, um emprego boring no cinema ou whatever, a vender pipocas, tipo, tu queres atrasar isso o mais possível. Claro. Mas eu gosto como eles fazem de facto a Scarlett Johansson parecer ter 40 anos com a roupa que lhe põem. Sim, quase. Ela está... Não, mas ela está uma miudinha, ela está a carinha dela. Ela tinha para aí, quê, 16? Chegámos à conclusão que era 16 ou 17. Acho que sim. Que ela tinha na altura, quando fez o filme. Damn. Ela tinha 16 e meio, talvez. 16 e meio. Específico. Yeah. Mas estávamos a falar das peripécias da Enid. Vamos falar das peripécias da Enid, vamos falar do arco narrativo da Enid. Sim. Porque o filme começa com eles a fazerem com eles a serem adolescentes parvos. Sim. Todos eles. A Enid, a Rebecca, mais um amigo deles, e ainda uma quarta rapariga. Já não me lembro. Acho que se calhar são só os 3. Sim. E eles fazem uma partida prática, pregam uma partida muito cruel a um gajo que encontram nos classificados do jornal. Sim. Uma pessoa muito desesperada a dizer, olha, eu encontrei-me, cruzámos-nos no comboio, acho que tivemos um momento, liga-me. E eles fingem que são essa pessoa e mandam o coitado a um café ficar à espera e sair desiludido. Que é um 50s diner. Exatamente. É suposto ser um 50s diner. É, sim. Mas que é a coisa menos autêntica de sempre. Sim. E esse coitado é o Steve Buscemi. Yeah. Com quem? Que é um bom cast. É um excelente cast. É um excelente cast para fazer de... Pronto. De Sydney? Seymour, não é Sydney. Seymour, que é o nome perfeito também. Yeah. O Steve Buscemi está tão bem neste filme. Yeah. Tão bem. E o que é interessante é que esta partida, esta pequena crueldade que a Enid tem contra o Seymour, depois transforma-se numa fascinação à medida que ela vai encontrando no Seymour coisas com as quais ela própria se identifica. Yeah. E é giro porque isso ao início, nem para o espectador nem para ela, é claro o porquê dela estar tão fascinada com ele, mas isso vai crescendo de uma maneira muito natural, muito fluida. O filme está muito bem escrito dessa maneira. Yeah. Mas a cena do Seymour é que ele é um cinquentão, acho eu. Acho que ele tem 50 e tal anos. Sim. Não tem um encontro com uma rapariga há anos. E a única coisa que ele faz é colecionar vinis antigos de jazz e blues. E ele é um ganda snob de jazz e blues e vai às convenções com os amigos para trocarem discos de jazz e blues. Faz tipo
vinyl parties, que hoje em dia, tipo, sounds amazing, e na altura também, quando eu vi o filme, eu estava tipo, mas agora é uma coisa diferente do que era em 2001. Sim. Right? Era uma coisa muito mais nicho. Hoje em dia, quase toda a gente tem vinis e ouve vinis. Portanto, este filme, esse setting em 2001 era muito, muito mais específico. Sim. E significava outra coisa diferente. Yeah. E é interessante porque o Seymour é-nos representado imediatamente como uma pessoa que não conseguiu ultrapassar o passado. Sim, exatamente. Ele está obcecado com o passado, ele não conseguiu crescer, ele não conseguiu evoluir. Percebe-se isso desde o sítio onde ele trabalha, desde o histórico da carreira dele. Ele trabalha na mesma companhia de comida rápida de frango, onde começou a trabalhar quando tinha a idade dela, quando tinha 18 anos. Yeah. Ele trabalha no mesmo lugar. O facto dele gostar de blues e jazz mais clássico. Porque depois não é só a música, ele coleciona parafernália, ele coleciona mobília, postas de publicidade. A casa dele parece uma máquina no tempo. Ele é o maior hobby dele, é o que ele faz. Exatamente. Ele fica em casa e compra vinis. Exatamente. E parafernália, portanto. E eu acho que é muito giro, porque nós vemos, à medida que a história avança, esta relação que a Enid desenvolve com o Seymour, porque ela própria também não é capaz, ou não quer crescer. Sim. Não quer evoluir. E é nisso, se calhar, inconscientemente, que ela procura. Porque ela própria, nas ações dela, está presa ao passado. Lá está, com as roupas retro, com achar que a música antiga que era boa, mas sobretudo no lado dela com medo do futuro. Porque não só... Aliás, ela vai atrás do Seymour como uma espécie de validação dos próprios comportamentos desadaptados dela. Sim, validação da personalidade dela e da maneira de ser dela. Exatamente. E da maneira dela estar no mundo. Exatamente. E depois a relação deles torna-se tão interessante porque à medida que ela vai vendo que a vida dele é uma porcaria, que ele é um adulto incapaz, ela percebe, este é o trajeto para onde eu vou. Se a ausência de mudança, a ausência de crescimento vai-me pôr no mesmo lugar onde está este falhado. Isso é uma interpretação interessante e se calhar concordo, mas eu acho que é um bocadinho diferente. Explica-me. Eu acho que é muito a randomness de ser teenager, novamente. Ser adolescente é... Tu não consegues lidar com as tuas emoções, não consegues lidar com muitas situações sociais, não consegues lidar com as mudanças físicas e psicológicas e do teu ambiente. E isso faz um adolescente ter muita dificuldade em navegar a vida, no geral. E eu sinto que ela desinteressa-se dele no momento... Logo, ela desinteressa-se dele logo a seguir a ter sexo com ele. Certo. Ela ainda tem uma fascinação para com ele, mas é nesse momento que ela não é isto. Mas eu acho que isso encaixa no que eu estava a dizer, no sentido em que ela ser aceite por ele, ela queria a aceitação dele. Sim. Ela queria a validação dele. Sim. E para ela, nesse momento, obter a validação dele era seduzi-lo. Sim. E ela no fim do filme pergunta-lhe porque é que quando tu andavas a convidar mulheres, porque é que nunca me convidaste a mim? Sim. Portanto, desde o início havia ali um interesse. Um interesse, uma expectativa romântica, quase. Sim. Que no fim ela obtém.
Sim. E acho que é quando ela obtém, como tu estavas a dizer, exatamente, quando ela obtém essa validação e essa validação não lhe dá o que ela estava à espera, ela perde interesse. Sim. Yeah. E eu... Essa sensação é relatable. Ok, estou a perceber. Estou a perceber Especialmente quando és adolescente. You know what I mean? Sim. I see what you mean. Mas... Epá, mas o Seymour... Yeah, o Seymour é a personagem mais triste. Tanto. Ele é tão... Ai, a sério. É painful o quanto tu queres que aquela pessoa se dê bem na vida, I guess. Sim. Porque depois não é só... A interpretação, mais uma vez, a interpretação do Steve Buscemi está perfeita. E não é só ele transmitir à personagem uma sensação de tristeza e solidão e ela ser representada como não tendo relações para além daquele nicho, daquele interesse de nicho. É que mesmo dentro do interesse ele está sempre a falhar, ele está sempre a tentar ou encontrar um disco ou vender um disco e está-lhe sempre toda a gente a pôr defeitos nos discos que ele quer vender. Sempre há uma Há crack. sempre uma crack. Há sempre... Yeah. Nem dentro daquilo em que ele gosta, Nem dentro da comunidade. Ele tem sucesso. Opa, é que é tão... A sério, just throw the guy a bone, man. E depois, no fim, quando a Enid conseguiu conspirar para ele estar numa relação boa com uma rapariga, com uma mulher da idade dele, com quem faz sentido ele ter uma relação, a Enid vem, tem sexo com ele e descarrila aquilo tudo outra vez. Yeah. Aliás, a Enid faz mais mal a esta personagem durante o filme inteiro. Mas também faz bem. Epá, eu acho que não. That's the point of the movie, acho eu. No fim, o Seymour está exatamente onde estava. Ele não está exatamente onde estava. Ele está a dizer à psiquiatra que não, se calhar vou voltar a... Sim, de certa maneira sim. I guess, sim. Ele de certa maneira está na mesma fase, mas eu sinto que de certa maneira ele aprendeu lições a partir da Enid. Aprendeu algumas coisas. Olha que eu acho que não. Eu acho que o Seymour não aprende nada no fim do filme. Sobretudo com a velocidade com que, quando ela tem sexo com ele desiste inteiramente da outra relação saudável que tinha. Yeah. E está pronto para se despedir, para vender a casa, para ficar com a Enid que tem 17 anos. Pois está. Ele não aprendeu nada. Yeah, verdade. But hey, like, he was grasping for something real. He was. Too bad that it was a minor. Mas não era minor porque ela se calhar já tem 18 anos. Sim, ela acabou... Nós não sabemos exatamente. Não sabemos exatamente, mas pronto, podemos assumir que se ela acabou o secundário e o filme passa-se ao longo de muitos meses, sim, ela provavelmente tem mais de 18 anos. Still creepy! Still creepy. Se calhar uma coisa que em 2001 não levantava tantas sobrancelhas. But still creepy. Levantava, mas não era falado. Pois. E o filme está datado em alguns desses aspectos. Sim. A maneira como o filme aborda racismo. A maneira como o filme aborda racismo. Porque o filme tenta dizer coisas acerca de racismo. Eu acho que, no fim das contas... Eu estava com medo. Eu estava com medo das cenas com aquele board da caricatura. Sim. Desta vez a ver o filme. Eu estava com um bocadinho de medo. E honestamente chego ao fim e penso, ok, acho que até conseguiram abordar o tema. Ok. De uma maneira interessante, I guess. Mas há ali uns momentos, se calhar, um bocadinho... ligeiramente problemáticos. Eu acho que não. Eu já não me lembrava de toda... eu já não me lembrava de todo da narrativa sobre racismo neste filme. Mas, para quem como eu também não se lembra deste detalhe, o que acontece é que o Seymour tem dentro de casa
um antigo póster para aquele restaurante para onde ele trabalhava. Sim. E aparentemente, nos anos 30, o restaurante onde ele trabalhava tinha um logotipo muito racista. Super. Muito racista, com uma caricatura extremamente estereotipada e racista de uma pessoa de raça negra. Sim. E a Enid pede-lhe esse póster emprestado porque ela está, durante o filme, está a participar numa escola de arte de verão porque teve más notas e leva essa pintura, esse póster extremamente racista para a aula de arte. E dá-lhe um spin de isto é um comentário sobre racismo. Mas eu neste momento, desta vez quando vi o filme, senti que ela estava simplesmente a papaguear uma ideia para poder ter a nota e passar na aula. Ela não estava a acreditar de facto naquilo que estava a dizer, mas sentiu que isto é o tipo de coisa que me vai fazer crescer na consideração da professora. Com esse aspecto eu concordo. Sim. Eu também acho que a Enid não faz isso pelo bem do seu coração. Ela não escolhe falar sobre racismo por altruísmo. Não. Ela não é altruísta, right? Ela fala porque quer ser edgy, porque quer ser chocante, porque quer... Eu acho que ela fala só para passar a aula. Passar a classe, I guess. Também. Maioritariamente, mas sim, também tem algum interesse de... E, portanto, nesse aspecto, isso um bocado que retira o ar a qualquer mensagem positiva que o filme tivesse a tentar passar nesse aspecto. Porque, afinal, à altura, a Enid, quando está a defender a obra, tem um discurso que é muito claramente a voz do autor. Sim. É o escritor a falar através da personagem. Sim. E aquilo que ela está a dizer até é interessante, mas depois de a terem caracterizado como sendo uma pessoa egoísta e que só se preocupa com os seus próprios fins, pôr essa mensagem na boca dessa personagem é um bocado um mix... É um mix um bocado estranho. Sim. Mas o filme aborda o racismo noutros momentos para além disso. Yeah. Porque há muitas outras interações durante o filme que são sobre racismo. Sim, sem dúvida. O senhor da loja de conveniência. Exatamente. Que é indiano. Pronto. Aborda numa América em 2001. Sim. Era a realidade que estávamos nessa altura. Mas, sim, alguns dos temas, se calhar hoje em dia, já não seriam explorados desta maneira. Acho que é o bottom line. Sim. Mas ainda assim, sim, o filme é invulgar para a altura por ter uma abordagem dessas. Sim. E é bom, é positivo, it's good. Mas, por exemplo, uma das coisas acerca da narrativa é que é uma narrativa sobre racismo num filme sem personagens diversas. E é o racismo como visto por duas raparigas brancas. Yeah. É o racismo como experienciado por duas raparigas brancas. Mas nem... Sim. E a experiência delas é... basicamente não... They don't engage much with the subject. Mas, olha, eu quero falar um bocadinho da Becky. Vamos falar da Becky. Da Rebecca. Eu gosto muito da Rebecca e devo dizer, shout out à fantástica sobrancelha da Scarlett Johansson. Ela estava sempre, tipo, a sobrancelha fantástica e sensualona da Scarlett estava sempre, tipo... a levantar. Yeah. Portanto, eu acho que é um plus enorme da personagem dela, porque ela é tão sassy. E ela usa essa mesma sobrancelha para a Black Widow.
Ela usa Avengers. isso em todas as personagens, to be honest. I think. Acho que a maior parte das personagens dela, ela levanta a sobrancelha. True. Mas aqui está especialmente proeminente. E funciona muito bem para a personagem, porque ela faz a representação perfeita de uma teenager que está bored. Sim. Com tudo. Sim. Mais do que a Enid. Ela está tipo, está sempre, I can't deal. Ela não diz I can't deal, but Porque isso ainda não se dizia em 2001. ainda não era a cena. Mas já. Eu gosto tanto da Rebecca. Eu acho que a Rebecca faz-me rir muito mais do que a Enid. Sim, sem dúvida. A Rebecca é mais o comic relief da série. Absolutamente. O quê? O que é que estás aí à procura? Estava a ver o realizador, o Terry Zwigoff, que realizou aqui outras coisas curiosas. Ele, em 1994, realiza o que parece ser um filme sobre o Robert Crumb, com o Robert Crumb. O Robert Crumb é um autor de banda desenhada dos anos 50. Ele fazia o Crazy Cat, acho. Ok. E está a cultura deste gajo, do Crumb, está intimamente ligada com o estilo de arte e de banda desenhada do Daniel Clowes, o Clowes. E, portanto, isto é um interesse do realizador, fazer adaptações deste género de banda desenhada. Aparentemente. Isso é giro. Eu devo dizer que a adaptação da banda desenhada está muito boa, apesar da história ser bastante diferente. Mas eu gosto que os desenhos que a Enid faz dentro da série, ela como personagem, são muito parecidos aos desenhos da banda desenhada original. É muito este tipo de caras, de representação. Aqui umas cenas menos próprias para a internet, but you guys know what I mean. Esta em particular é gira. Quando ela vai à loja porno e compra uma máscara de Batwoman, I guess? Catwoman, maybe. Batwoman. Mas um filme outro filme que o Ghost World me fez lembrar imenso e que é parecido, é mais ou menos desta altura, é o American Splendor. Sim. Que também é outro filme sobre bandas desenhadas clássicas, que eu acho que vem muito inspirado no Ghost World. Não tanto no estilo, porque o American Splendor tem muito mais animação misturada e é muito mais uma mistura de narrativa com documentário, mas o uso da música, os episódios de muita slice of life, Sim. são inspirados no Ghost World. Eu também diria que sim. E nós encontramos montes de influências de Ghost World noutras coisas. Por exemplo, a cena da ironing board. Como é que era? Portanto, isto é uma referência, mas é mais uma referência à carreira da Scarlett Johansson do que ok. anything else. Mas é um pormenorzinho. Não sei se vocês já viram aquele filme chamado He's Not That Into You, que é uma comédia romântica. É daquelas comédias românticas com montes de atores conhecidos. Temos a Scarlett Johansson, temos a Drew Barrymore, temos... quem mais? A Jennifer Connelly, o Bradley Cooper, a Jennifer Aniston. Pronto, é desses filmes assim. E a personagem da Scarlett Johansson tem um momento em que entra numa casa, num open house, e abre um armário e tira uma daquelas
mesas de engomar antigas das casas americanas, I guess, antigas, porque isso não é uma coisa muito portuguesa. Daquelas que caem da parede. Caem da parede. E isso é um momento que aparece no Ghost World em particular. Ok. Yeah. Portanto, é um pormenorzinho giro. Mas olha, uma coisa que eu queria falar é os pormenores mais random deste filme. Sim, há coisas tão engraçadas espalhadas pelo filme. Há coisas tão engraçadas, mas é o elemento randomness. Uma delas é aquele homem que aparece sempre na loja de conveniência onde está a personagem Josh. Elas vão a uma loja de conveniência, portanto é um setting do filme recorrente. Mas aparece um homem shirtless. Sim. Um bué americano brejeiro, I guess. Oh my god, tipo, é uma coisa tão específica e honestamente eu quero que me fales um bocadinho dessa personagem, dessa coisa random ou de outras coisas random. Ok. Mas eu tenho ideia que já vi este homem algures. Se alguém tiver a ver ao vivo, ajude-me aqui, porque aquele homem shirtless traz-me alguma memória. Não, o filme é, para além de ter todos estes aspectos muito giros que nós já tivemos a falar do desenvolvimento das personagens, dos arcos narrativos, do comentário social que o filme tenta fazer, da maneira como estas pecinhas se juntam todas, continua a ser muito um filme indie e um filme de slice of life. E, portanto, consegue enfiar ali pelo meio episódiozinhos, momentozinhos de bizarria que pintam muito bem o cenário do dia-a-dia destas miúdas e do lugar onde elas vivem. E o filme é muito, muito Los Angeles. É daqueles filmes onde eu sinto que toda a gente fala muito de Nova Iorque como uma cidade de filmes e como um setting de filmes, mas não se fala o suficiente de Los Angeles como um setting de filmes. Sim, não tanto como Nova Iorque. Há um filme muito particular também relativo a Los Angeles, e este filme, o Ghost World, pega muito nisso. E personagens destas, como esse gajo sem camisa que entra na loja de conveniência e começa a usar nunchucks para intimidar o dono, é o género de coisas que eu acredito que aconteça em Los Angeles. Sim. E que são muito aleatórias. E muito específicas. Muitas específicas e que não podiam ser inventadas. Yeah. Fala-me de outras particularidades. Eu gosto especialmente das pants. Das pants. Sim, Há toda uma cena. Elas encontram um par de jeans na rua mas deparam-se com esse facto como there's the pants. Exatamente. Já passámos por esta situação várias vezes e as pants estão sempre lá. E eles mostram as pants, aquelas calças de ganga no passeio várias vezes durante o filme. Mais uma vez o filme passa-se durante meses. As calças estão sempre lá e a determinada altura os personagens simplesmente deixam de reconhecer a existência das calças. As calças só pertencem ao cenário. Yeah. Outro detalhe que eu quero falar, não quero acabar o filme sem falar disto, é do homem que está sentado na paragem de autocarro. Isso é a melhor coisa para mim. Porque no início do filme, as duas raparigas, as duas amigas, encontram um homem dos seus 70 e muitos anos sentado numa paragem de autocarro com um ar ligeiramente confuso. E a Rebecca, sendo a adolescente destrutiva que é, vai tentar arrebentar a bolha ao senhor e dizer-lhe: olha, isto não vai passar aqui autocarro nenhum. Ao que o senhor diz: não, tu não sabes o que é que estás a falar. Vai passar assim aqui um autocarro. E elas dizem que ele está sempre ali. Portanto, ele é representado como daqueles velhinhos com demência que não sabem bem onde é que estão. E ele
ele aparece várias vezes durante o filme. E sempre em contextos onde a Enid está em momentos de introspecção ou está em momentos de viragem na personagem dela. E ele também é representado como sendo alguém que está preso ao passado. Não sabemos nada da história dele, não sabemos porque é que ele está ali, para onde é que ele vai, do que é que ele está realmente à espera, mas claramente ele está ligado a alguma coisa do passado. Sim. E no fim do filme, a Enid vai se sentar ao lado dele, também à espera de um autocarro que não sabe se vem aí. E que depois chega e leva o velho. Opa, é tão poético. E ela fica sentada e ela é que foi She was proven wrong. She was proven wrong, mas ela depois no fim acaba por ser levada também. Sim, ela depois também parte num autocarro. Mas é tão, como tu estavas a dizer, poético, que é tão bonito. O último momento, a última coisa que ela precisava para aprender a lição era ver o velhote ir embora num autocarro. Exato. E de certa maneira isso é um pormenor do filme em que na maior parte do filme nós pensamos o homem tem um problema, maybe he's crazy, who knows? É esse o tipo de juízo de valor que nós fazemos. Que o filme te dá. Mas quando acontece de facto, quando o homem é levado pelo autocarro mistério que supostamente tinha sido cancelado, é uma reviravolta, é um twist muito, muito bonito num filme onde não estarias à espera de um twist, I guess. Sim, não estarias necessariamente à espera que a história te fizesse uma coisa dessas. Porque até aí foi tudo muito straightforward, nunca houve sugestão de surpresas ou reviravoltas. Devo dizer que esse é o momento em que eu sinto que isto é o Ghost World. This is Ghost World. This is Ghost Town. Yeah. Sim, eu ainda não tinha... Estas almas que andam por aqui a vaguear e a perdidas nesta town. Sem saber o que é que vão fazer. Presas ao passado. Unfinished business. Limbo. Limbo. Eles estão no limbo. Tão bom. Nunca tinha interpretado o título do filme dessa maneira. It is Ghost World. Vou voltar ao pormenorzinho do Shirtless Man. Ok. O Shirtless Man do Ghost World é-me reconhecível porquê? E também não te é reconhecível, pensa lá bem. Não há ali qualquer coisa que seja reconhecível no sim. Shirtless Man. Sim, a cara dele é-me familiar. Eu sei que já ouvi em algum lugar. Ele tem uma cara assim de doofus, tipo. E anda assim com as nunchucks. Tipo. Sim. Com aquele penteado. Ora, o ator que faz dessa personagem, que a personagem chama-se Doug, chama-se Dave Sheridan. Ok. E sim. Nós já o vimos em 2 sítios. Ok. Vimos-lo no videoclipe do Red Hot Chili Peppers, de Red Hot, By the Way. Ok. Que é uma espécie de um homem kind of weird goes to the Red Hot Chili Peppers concert. Ok. Percebes? É um vídeo tipo desta maneira. Certo. E onde mais é que o vimos? E é ele em particular, e é tão exclusivamente aquele look. Aquela figura. Eu devo dizer que o ator não tem nada esse ar. Sim. Não... Mas é uma personagem recorrente. Ok. E... Sim. não sei se é o Scary Movie. É o Scary Movie. Sim! Ele é o antagonista. Ele é o homem atrás da máscara. Eu acho que me lembro. Eu acho que é o homem atrás da máscara. I'm not sure. Mas, Sim. Acho que me lembro dessa personagem dele. Portanto, é uma personagem bastante presente nos filmes dessa altura. Sim. No mídia dessa altura. Sim. Eu queria fazer em particular essa referência. Deixa-me mostrar-me uma foto dele agora. I guess que isto deve ser de agora.
Portanto, isto é o Shirtless Man do Ghost World. Yeah. Olha, uma coisa que também é muito importante mencionarmos, a banda sonora. Vamos falar da banda sonora. Banda sonora é ainda mais importante do que o visual neste filme, eu diria. Apesar do visual ser bastante bom. Abrimos logo o filme com uma espécie de travelling. A câmara está a seguir a fachada de um edifício. Sim. E ouvimos uma música que é rock and roll, pop, sei lá, dos anos 60. Sim. Mas pop rock and roll indiano. Sim. O que é brutal. Fala-me dessa música. O que é que sentes com essa música? Essa música remete-me imediatamente para Woody Allen. E para os filmes do Woody Allen, que também são sempre, na maior parte das vezes, umas cenas muito nostálgicas, porque metade dos filmes dele passam-se nos anos 50, e essa música do início de Ghost World é parecida àquela rumba número 5 que ele usa também muitas vezes nos filmes dele. Pum, pum, pum. E imediatamente, com o Ghost World a abrir com uma música dessas, imediatamente põe-me num mindset de que isto é um filme sobre nostalgia, sobre o passado. E é-te imediatamente apresentada com a Ina a dançar essa música. À frente da televisão, a ver o videoclipe. A música chama-se Jan Pehejan Show. Opa, não sei se estou a dizer isto bem, peço desculpa. Provavelmente estás a assassinar. Estou a assassinar esta língua, mas de certeza que ninguém te leva a mal. Jan Pehejan Ho. Que é uma música do Mohamed Rafi. E foi usada num filme de Bollywood de 1965. Que giro. Opa, e eu digo-te, eu estava obsessed com esta música quando o filme saiu. Eu adorava a ideia desta música, era tudo. A coreografia. Eu também me dançava, eu fazia uma experiência muito meta. Eu estava a ver o Ghost World, onde a Enid está a ver o videoclipe, e a Enid está a dançar ao videoclipe, e eu estava a dançar. A Enid a dançar ao videoclipe do filme de Bollywood. Isso é Inception Ghost World. É Inception do Ghost World. Mas não é a única música fantástica deste filme. Há uma música também muito importante, mesmo dentro da narrativa do filme, que é um disco de vinil que a Enid compra à personagem do Seymour, e é uma das primeiras interações deles. É uma música chamada Devil Got My Woman. Sim. Já sei. Do American blues singer Skip James, de 68. Ok. Essa música em particular, eu percebo porque é que a Enid ficava no quarto melancólica a ouvir o disco de vinil on repeat, especificamente nessa música. Sim. É uma música muito forte, muita blues. É se calhar o momento no filme todo em que eu sinto Enid, if you were more like this. Sim, eu percebo. Porque, mas coitada, eu estou a ser injusta para a Enid, coitada. Ela cria situações para ela própria. Sim, é um facto que ela é egoísta e tem muitos defeitos, but that's what makes her relatable. That's what makes her a human being. Não, it is, porque uma das coisas que eu achei mais... Uma das coisas às quais eu achei mais piada no arco narrativo da Enid é que, ao contrário da maior parte das narrativas onde vão surgindo complicações, ela tem quase como se fossem anti-complicações. Ela cria as próprias complicações. Toma um emprego, toma uma bolsa para ires para a universidade, as coisas boas caem-lhe das árvores e ela arranja uma maneira de tropeçar nos próprios pés para isso não acontecer. Porque tem medo do que vai acontecer. E essa é outra coisa com a qual
eu também senti também senti muita empatia. Yeah. Sim, porque yeah. Nobody wants to be an adult, I think. Yeah. Or most people now. Tipo, most people don't want to be adults. Eu acho que os millennials começaram a chegar à conclusão que isto foi tudo uma má ideia. Isto, yeah. Venderam-nos aqui qualquer coisa que não... Don't grow up. O Peter Pan também tinha razão. Exatamente. Yeah. Peter Pan e a Enid, isso tudo. Portanto... Sim. Yeah. Final thoughts? Final Thoughts. É um ótimo filme com personagens relatable. É um filme que está um bocadinho dated, mas é um clássico do cinema indie. Devo dizer. Sem dúvida. Merece uma segunda vista se já viram o filme. Yeah. Concordo. Tem os seus defeitozinhos, mas são quase queridos por esta altura, em retrospectiva. Sim. É um filme muito da sua altura, muito inteligente, muito bem colorful, com uma música muito, muito engaging. Yeah. Tem tudo a seu favor, to be honest. 5 and 5. Yeah, completamente. Portanto, digam-nos o que é que acharam deste novo formato, desta coisa nova que nós fizemos hoje. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam de Ghost World, qual foi o impacto que Ghost World teve na vossa vida, se o viram quando eram adolescentes, se viram agora. E se quiserem, deixem-nos sugestões para mais filmes para nós vermos e analisarmos. Yeah. Filmes indie. Vamos buscar coisas obscuras que se calhar não estão a ser muito faladas neste momento. Dê-nos sugestões. Estamos muito curiosos para saber. Não se esqueçam, sigam-nos no Instagram. É lá que nós interagimos com vocês. É lá que nós gostamos de falar com vocês. Eu fui o Gui. Estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas. Fiquem bem e até à próxima. Bye, bye.